paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Kelly. Sou membro na ADCOL em Jockey Clube São Gonçalo e estou responsável por comentar a leitura diária que será de quarta-feira. A lição é de número 3 com o título A Natureza da Igreja. O tema de nossa leitura é a igreja como expressão visível e local. O texto bíblico escolhido está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando observamos o tema de nossa leitura e o texto bíblico que lemos, conseguimos extrair o entendimento que estamos falando da igreja dentro de um espaço geográfico. E por que não falar de uma igreja que tem um endereço em uma determinada localidade? Isso é tão nítido que na própria lição, quando se trata do assunto referente à igreja local e visível, nos diz, abre aspas, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 Pedro 1:1. Nesses textos, vemos as Escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Fecha aspas. Então concluímos que há uma igreja invisível que não está limitada a um espaço geográfico, mas há uma igreja local e visível que carrega consigo uma responsabilidade específica na geografia que ocupa. Jesus não estabeleceu uma igreja física sem propósito. Essa igreja física, ela é uma referência espiritual aonde ela está localizada. As pessoas que têm acesso a ela precisam, mesmo que não concordem, entender que existe uma igreja atuante na sua localidade e mais, precisam ver frutos dessa igreja em sua localidade. Frutos que se revelam em obras sociais, como está em Tiago, no capítulo 2, do versículo 16 a 17. Quando diz, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Frutos espirituais, quando as almas sedentas de Deus adentram as portas dessa igreja visível e lá podem ouvir a palavra genuína e por intermédio do Espírito Santo receber a vida, pois a igreja é cheia do poder do Espírito Santo e ele usa a igreja para ser um instrumento que leva a palavra de vida. A igreja visível e local não é perfeita, mas Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja visível e local é luz no meio de sua geografia, como está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 a 16. Que o Espírito Santo fortaleça a cada igreja dentro de sua geografia, para que o nome dele seja glorificado através da sua igreja. Fiquem na paz.